Boa noite, pessoal. Aqui é o Marcelo da Casa Nua, dando sequência ao nosso Brasil em Quarentena. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre neoliberalismo. Um vírus neoliberal. Como é praxe aqui no nosso canal, os nossos vídeos temáticos seguem amparados por um texto que foi publicado mais cedo no nosso blog. Dá uma conferida lá, brasilemquarentena.wordpress.com. Quarentena é o número 40, TENA, brasilemquarentena.wordpress.com. E o título do texto é Um Vírus Neoliberal. Bom, o esforço que a gente vem fazendo aqui, tanto através dos nossos textos quanto através dos nossos vídeos, é tentar analisar o cenário político, econômico, social do Brasil após a pandemia de Covid-19 em termos de tendência, né? Então, quais são as tendências que podem se efetivar, quais são as tendências que podem se acirrar em virtude dos acontecimentos gerados por essa pandemia. Então a gente já falou aqui da produção do comum, da posição das autoridades públicas, e hoje a gente quer falar sobre uma tendência que, segundo a visão que a gente defende aqui, tem pelo menos todas as condições de se ver acirrada nos próximos anos. E essa tendência é o acirramento da agenda neoliberal. Em entrevista recente, o ministro Paulo Guedes, perguntado sobre quais seriam as principais medidas para recuperar o país depois da pandemia, ele disse em alto e bom som: reformas, reformas, reformas. Ou seja, o ministro segue com a sua mesma agenda privatizante, neoliberalizante, como remédio para os problemas ocasionados pela paralisação da economia, pela desaceleração do fluxo de pessoas, bens e serviços. E, bom, parece que ele vai na contramão do mundo, né? Então, enquanto os principais atores políticos, pelo menos os atores menos radicalizados, acenam com uma possibilidade de retorno, ou pelo menos um aceno, por mais tímido que seja, com as matrizes do estado de bem-estar social ou estado desenvolvimentista, que são aqueles cenários onde o gasto público se responsabiliza tanto pelo aquecimento da demanda na economia quanto pela transferência de renda através das políticas sociais assistindo aos mais necessitados. O Paulo Guedes e a equipe econômica do governo Bolsonaro falam que não. Reformas, reformas, reformas. E reformas no sentido dessas reformas que já vinham sendo feitas, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Agora ele quer seguir com a reforma administrativa, a reforma tributária. E o que a gente vê nisso tudo, né? A gente vê que, bom, por hora a gente vive um momento que é um momento emergencial, onde a opinião pública é bastante vigilante, onde a pressão sobre deputados, senadores, sobre o próprio presidente da República é enorme, e no momento a mídia, todos os jornais, os telejornais e tal, só se fala na calamidade. Então é natural nesse cenário que até as forças mais liberalizantes façam pequenas concessões. É assim que a gente vê o auxílio emergencial, assim que a gente vê essa proposta de uma renda mínima para os próximos 3 meses, assim que a gente vê algumas economias, alguns estados se posicionando a favor da intervenção na economia, da intervenção do Estado na economia. Agora, passado esse momento emergencial, a gente percebe que a tendência a um acirramento da agenda neoliberal é bastante plausível. Por quê? Porque diferente do que se prega aí em termos de Estado mínimo ou em termos de laissez-faire, laissez-passer como características do neoliberalismo, o neoliberalismo não passa muito por aí, né? Diferente daquele primeiro liberalismo, onde o fundamental era deixar os atores econômicos ao seu bel prazer, no neoliberalismo é necessário produzir esse livre mercado. O livre mercado não é reconhecido, diferente dos primeiros liberais, diferente do Adam Smith, por exemplo, onde o mercado, na sua naturalidade, acabava regulando as relações mercantis, principalmente em virtude do gatilho da troca, né, onde indivíduos perseguindo seus próprios interesses através da mão invisível do mercado acabavam conspirando para que o interesse geral fosse de alguma maneira alcançado. O neoliberalismo ele é muito mais agressivo com relação a esses temas. Então o neoliberalismo não parte tanto de uma situação de troca, tanto de uma situação de intercâmbio, mas o fundamental para os neoliberais, para Mises, Hayek, Companhia Limitada, é a questão da competição.
né? Então toda a política neoliberal, toda a agenda neoliberal está diretamente vinculada à necessidade de promover uma competição tão livre quanto possível. Então o Estado, diferente do primeiro liberalismo que bastava não interferir, que já estaria dando conta dos seus objetivos, no neoliberalismo o Estado precisa ser muito ativo. E ativo em que sentido? Ativo no sentido de intervir na sociedade para fazer com que o livre mercado, isto é, a competição irrestrita, se instaure em todos os âmbitos. Então, no neoliberalismo é fundamental que todos os atores econômicos e não econômicos se posicionem como empresas. Então, você vê uma gestão da vida privada através da lógica empresarial, a questão do produtivismo, ou mesmo nas relações econômicas, os próprios trabalhadores se transformam em empresas através da pejotização, da terceirização e assim por diante. Então, para que exista esse universo do livre mercado, dessa competição irrestrita, o Estado precisa intervir na sociedade, fazendo com que todos os atores econômicos e não econômicos se comportem como empresas. E como que ele faz isso? Fundamentalmente, quebrando e rompendo com toda sorte de redes de proteção, que vão dos sindicatos aos partidos políticos, passando pelos grupos de afinidade e por toda aquela sorte de coletivos que de alguma maneira se colocam como um anteparo entre o indivíduo isolado e os agentes macroeconômicos. Então, para o neoliberalismo funcionar, é fundamental quebrar essas redes de proteção e esses colchões de amortecimento. Então, tanto melhor será para o neoliberalismo, quanto mais a gente viver numa sociedade de indivíduos isolados e atomizados que se comportam como verdadeiras empresas competindo no mercado. Isso é um belo trabalho para um vírus, né? E é um pouco isso que a gente vê na pandemia de Covid-19, se desenhando, se descortinando. Então, longe de dizer que esse vírus é uma estratégia do mercado, uma estratégia neoliberal e etc, essas baboseiras todas, a gente aqui do Brasil em Quarentena procura analisar o cenário em termos de conjuntura e em termos de tendência. Então, na conjuntura atual e com a tendência que se desenha, a gente tem que prestar muita atenção no período pós-crise e observar como que essa agenda neoliberalizante vai ser posta em circulação. Porque muita gente fala de reconstrução da economia, de plano Marshall, de New Deal, que foram os grandes planos macroeconômicos nos Estados Unidos e na Europa, no contexto da reconstrução econômica pós-Segunda Guerra Mundial. Muita gente tenta traçar esse paralelo, dizendo que Banco Mundial, FMI, grandes atores macroeconômicos vão investir uma grana na reconstrução, ou pelo menos no fortalecimento dos estados, que, em virtude disso, vão conseguir atuar na economia, reconstruindo a economia. Agora, cabe lembrar que New Deal, o Plano Marshall, o Estado de Bem-Estar Social, o Estado desenvolvimentista, eles não foram colocados em marcha apenas pela crise do liberalismo de 29 ou pelas catástrofes geradas pelas duas guerras. Eles foram colocados em marcha, sobretudo, para deter o avanço do bloco soviético. Então, com o comunismo ainda em cena, ou o socialismo de Estado, como cabe melhor nessa situação, com o socialismo em cena, era interessante para as principais potências criarem medidas de assistência que evitassem que partidos políticos, militância socialista conseguissem ganhar força dentro dos seus territórios. Então, sem esse fantasma, sem essa ameaça do comunismo, sem essa ameaça do socialismo, porque hoje, fora alguns grupos autônomos, o capitalismo segue forte e pujante no mundo todo, sem essa pressão do socialismo, sem essa pressão do comunismo, não haveria nenhum motivo para pensar a reconstrução das economias baseada nos pilares do estado de bem-estar social, do estado desenvolvimentista. Muito pelo contrário. Guardadas as devidas proporções, esse vírus fez a reforma da Previdência dos sonhos, do Paulo Guedes, e vai fazer a reforma trabalhista e, quiçá, a reforma tributária que esses senhores tanto desejam, né? Porque numa situação de precarização, numa situação de isolamento, ou seja, sem as nossas redes de proteção, fica muito mais fácil seguir com essa agenda. Valeu? Galera, eu queria pedir para vocês, não deixem de se inscrever aqui no canal. Se puderem, deixem comentários para a gente conseguir fazer um debate cada vez mais qualificado.